Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez, vamos nos regozijar e alegrar nele. E esse é o dia que o Senhor escolheu para que eu pudesse compartilhar com vocês algo que até então fazia parte tão somente da minha vida. Algo que eu compartilhei apenas com pouquíssimas pessoas e que foi um divisor de águas na minha vida. Eu posso me considerar uma antes dessa experiência e uma depois dessa experiência. Essa experiência aconteceu comigo no ano de 2014. Eu, graças a Deus, tive a honra e o privilégio de nascer em um lar cristão. A minha mãe, ela soube me ensinar os princípios cristãos, o amor a Deus, a Jesus. Claro que tive os meus momentos onde a gente erra, porque se a gente não erra, a gente não vai acertar na vida, a gente não tem parâmetro para ver o que é certo e o que é errado. Tive sim os meus momentos de incertezas, de dificuldades na vida, mas sempre amei a Jesus acima de tudo. No ano de 2004, a minha mãe voltou para casa. A minha mãe faleceu, né? Voltou para a casa do pai. E eu tinha uma dependência emocional muito grande da minha mãe. Eu sou filha única e durante muito tempo na minha vida, não que eu tenha questionado, porque eu sempre soube que quando alguém parte no Senhor, né, essa pessoa está com Ele na eternidade. E um dia a gente vai se encontrar, mas trazendo isso para dentro da nossa realidade, daqueles que ficou um vazio no meu coração, ficou um choro preso, algo que era entre mim e o Senhor. Para as pessoas estava tudo bem, né? Tá tudo bem, eu entendi, eu compreendi que os desígnios do Pai são muito maiores, que um dia a gente vai se encontrar. Mas na prática eu sentia muito a ausência dela, a ausência da minha mãe, dos conselhos, do abraço, do amor, do carinho, eu sentia muito forte isso. E no ano de 2014, um belo dia eu dormi normalmente, né? A gente deita para dormir. E eu tive essa experiência que eu vou relatar para vocês agora. O Espírito Santo tocou meu coração para que eu compartilhasse. Como eu disse, algo que eu guardei comigo durante muito tempo. A gente não sabe até onde é compreendido ou não. E de início eu digo para vocês que quando você tem esse tipo de experiência, não é fácil você relatar, porque quando você está no âmbito espiritual, as sensações são muito diferentes, né? Mas eu vou tentar passar para vocês, eu pedi para que o Espírito Santo trouxesse à minha mente, ao meu coração, detalhes que eu não me lembro muito, mas vamos lá. Como eu disse, eu deitei para dormir e eu me vi de repente. A princípio que eu achei em sonho, hoje eu sei que não, acredito sim que eu estive naquele lugar. E eu estava numa igreja, onde eu via o grupo de louvor ali na frente adorando, e tinha uma porta na lateral da igreja, onde eu era atraída para aquela porta. Quando eu adentrei aquela porta, o que eu vi foi como se fosse neblina, tudo branco, muito branco, fumaça assim, branca, neblina, muito densa, de um branco que eu não consigo explicar, mas muito branco. E eu não consegui enxergar absolutamente nada além daquela neblina. E eu senti nos meus pés, né? Os meus pés estavam descalços porque eu olhei para baixo e vi os meus pés. E eu senti molhado e quando eu olhei para baixo eu tinha como se fosse água, um pouco mais da altura do meu tornozelo. Quando eu olhei para o lado direito e para o lado esquerdo, eu vi que aquele era como se fosse um lago, não sei, estreito, mas que ia para a direita e ia para a esquerda a perder de vista. Eram as únicas coisas que eu conseguia ver, a neblina e essa água aqui também é de um azul que eu não consigo explicar qual que era a tonalidade exata desse azul. E à medida que eu olhava para frente, eu percebi como se um vento viesse da minha parte das costas, na direção da neblina, e aquele vento, à medida que ele assoprava essa neblina, ela ia se afastando, se afastando, se afastando, e eu comecei a ver como se fossem degraus. E esses degraus, eles iam subindo, 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 e o meu rosto ele foi indo para cima como se assim.
E eu fui olhando e de repente, do topo desses degraus, eu vi como se fosse uma mistura de cores que eu também não sei explicar para vocês quais eram. Era uma mistura de cores. E dessas cores é como se uma voz falasse comigo. Só que aí eu não consigo explicar muito bem também, porque é algo que, para dizer muito a verdade, ele foge da compreensão humana, né? Eu não consigo ter nada aqui para comparar, para semelhar, porque era como se fosse ondas de frequência sonora. Não era uma voz. Era como se aquelas cores, elas emitissem uma frequência sonora que falasse comigo, mas não ao meu ouvido, mas a todos os meus órgãos. Era como se todos os meus órgãos pudessem ouvir aquela frequência. E aquela frequência, ela me chamava não pelo meu nome, mas como se me chamasse por um elogio. E eu não sei dizer para vocês qual foi o elogio, mas eu identifiquei que era comigo, né? É como, mais ou menos assim, oi minha querida, oi minha amada, mas não era exatamente essas as palavras. Eram frequências sonoras, e essas frequências foi como se tivessem me dado um comando para o meu corpo. E o meu corpo, ele se jogou naquela água de joelhos, e quando eu caí ali de joelhos com o rosto na água, e eu não tinha mais comando nenhum, eu sentia uma sensação de frio, mas eu não estava com frio, mas eu sentia realmente um tremor, como se eu estivesse tentando me controlar sem conseguir ter nenhum tipo de controle. E nesse momento eu senti como se alguém viesse na minha direção, do lado direito, da frente para mim, e do meu lado esquerdo, de mim para frente. Vinha na minha direção e eu sentia como se essa pessoa estivesse sorrindo. Eu sabia que ela estava sorrindo. Eu identifiquei sim como Jesus. Eu sabia que era Jesus. Só um parênteses, eu em momento algum tive a sensação de morrer, tô no céu. A sensação que eu tinha era de cheguei em algum lugar, eu cheguei num lugar de pertencimento, era essa sensação. E eu sentia como se ele viesse na minha direção sorrindo. Eu não via sorrir, mas era como se ele falasse dentro da minha cabeça, os meus sentidos, tá? Essa que é a palavra certa. Os meus sentidos conseguiam conectar isso. Era como se eu conectasse na vibração. Eu não entendo muito, né? Estou tentando de uma maneira que dê para entender. E eu consegui levantar o meu rosto. Quando eu levantei o meu rosto, a minha atitude imediata foi correr e me jogar e abraçar. E quando eu abracei, era aquela sensação de... Sabe quando você fica muito tempo sem ver alguém que você ama muito? E você abraça, e aí você olha para o rosto daquela pessoa e você abraça ela de novo. E aí você olha de novo, você olha e fala, não acredito que eu estou aqui com você. E era uma segurança muito grande. E só voltando um pouquinho ali, aquelas cores, né, que falavam comigo, eu tenho certeza de que era Deus se manifestando, né? Eu não podia ver o rosto dele, mas via a manifestação das cores. Dentro do que ele me dizia, né, no sentido assim desses elogios que eram feitos, eu sentia dentro de mim algo como vai ficar tudo bem, algo está tudo bem, né? Era algo que me trazia uma paz muito grande para mim, né? E quando eu abracei a Jesus, que eu olhei, eu sentia, eu não posso dizer para vocês que eu sei como é o rosto de Jesus, porque quando você está naquele âmbito, naquela atmosfera, eu acho que lhe é permitido certas coisas que aqui você não vai se recordar. Eu sei, eu cheguei a vê-lo, eu cheguei a segurar nas mãos, a abraçar, realmente a saber que tem um coração batendo ali, né, no peito dele, porque é como se ele permitisse que eu sentisse a batida do coração dele, né? E por um momento, por um instante, eu me soltei e quis sair, né? Eu queria correr, eu queria estar ali, eu sabia que eu tinha chegado em casa, né? A sensação era muito essa. Quando eu era pequena, eu viajava muito para a casa da minha avó, ficava tempos e tempos lá, era um lugar que eu amava estar, mas quando eu voltava para casa, eu tinha aquela sensação de voltei para casa, e a sensação era essa, né? Por mais que eu não tinha essa consciência de que estou no céu, não tinha essa consciência, era um retorno, voltei para um lugar que é meu.
E eu saí correndo, fui. Quando eu fui, eu senti ele me segurar e olhar bem para mim, sorrir e falar, não, não agora. E nesse momento eu abri os meus olhos, eu estava deitada na minha cama, olhando para o teto do quarto. A sensação do meu corpo era dormência, eu sentia um formigamento muito grande, principalmente nos pés e nas mãos, a cabeça completamente pesada, eu não conseguia me levantar, eu não conseguia me mexer, eu estava assim, sem movimento, não conseguia me mexer, toda dormente. Eu fechava os meus olhos, eu abria os meus olhos e eu falava, não quero ficar aqui, eu quero voltar para casa. Eu fechava os meus olhos e abria novamente. E por um instante o meu rosto virou, se inclinou para o lado onde o meu filho estava dormindo. E no que eu vi o meu filho dormindo, eu despertei e falei, não posso ir embora, não posso morrer, eu tenho que cuidar do meu filho. Eu tenho uma vida aqui, eu não posso ir embora. E nesse momento foi que eu entrei numa consciência, o meu corpo reagiu, eu acordei, eu despertei. Então, o que eu posso considerar dessa experiência? Em primeiro lugar, eu acredito que o Senhor me levou ali com um propósito, de repente, de me falar na presença dEle que ia ficar tudo bem. Eu tinha não medo da morte, tá? Eu tinha receio com relação àquilo que eu não sabia como era. Isso já não existe mais. O nosso corpo humano, eu senti uma sensação de peso muito grande quando eu retornei lá. A sensação que você tem é que se você der um pulo, você vai voar. É muito leve. A sensação que você tem é que o teu corpo é muito leve. Quando eu vi Jesus, eu vi como se ele estivesse usando uma roupa branca, né? Eu não sei como é que se fala, é uma túnica, né, branca, que tinha detalhes em azul, tinha detalhes em dourado. Eu via mais pela borda, quando eu levantei o meu rosto e eu olhei. Só que as cores, elas não são exatamente como a gente vê aqui, né? Então, é como se fosse um outro ambiente, que as compreensões desse mundo não explicam as compreensões que você tem lá. É completamente diferente. Até o que você respira não dá para explicar. Eu via o meu pé, eu via as minhas mãos. Eu não sei explicar se eu estive em espírito, mas eu vi. Eu tive sensações, eu sentia água debaixo dos meus pés, eu conseguia tocar a neblina, ela era muito densa, eu conseguia tocar. Senti o abraço muito forte, senti o coração de Jesus bater, a frequência daquelas cores que também não se explicam, são cores que não tem como você dimensionar. E as cores, elas falam, elas têm cada cor uma vibração, não dá para dimensionar, para explicar. Então, a consideração que eu deixo é, gente, existe, é real, esse mundo vai passar. O que importa, sem dúvida nenhuma, o que pode ser visto dura só um momento, mas o que não pode ser visto vai durar para sempre. Então, sejamos menos egoístas, sejamos menos donos da razão, porque a gente quer ser dono da razão. Lá não vai importar nada disso. Lá é o verdadeiro lugar, lá é a nossa casa. Foi essa sensação que eu tive. Cheguei. Eu não sabia onde é que eu estava, mas eu tinha chegado ali. E realmente o abraço de Jesus, a presença dele é onde eu quero estar para sempre. E com toda certeza é onde você vai querer estar. Então eu deixo a minha experiência como uma reflexão para que a gente possa entender que aqui não é o final, aqui é o começo. E o que a gente faz aqui é o que vai importar como que será a nossa trajetória lá, que lá sim é para sempre. Todos tenham um dia abençoado. A paz.